Bem-vindos de volta, então, à nossa segunda parte da nossa aula. Então, vamos continuar falando sobre objetivos, planejamento. E nesse momento agora a gente começa com administração por objetivos. Então, administração por objetivos, APO, expressão criada por Peter Drucker em 1955. Então, a base do APO é o processo do qual participam o chefe e sua equipe. Substitui o processo hierárquico. Então, a gente viu no finalzinho da última aula que tem objetivos separados por hierarquia. Mas aqui, quando a gente coloca administração por objetivo, a gente já quer desmanchar aquela hierarquia. Então, o que acontece? O chefe ou o seu representante se reúne com a equipe para tomar as decisões. Então, aqui agora nós temos objetivos específicos. Para começar, as chamadas áreas principais de resultados de uma equipe ou unidade de organização são identificadas para uma equipe de vendas, por exemplo, o volume de vendas e a quantidade de contatos feitos com o cliente potencial são áreas principais de resultado. Em seguida, são estabelecidos objetivos, como aumentar as vendas em 7% ou conseguir uma venda em pelo menos a cada 10 contatos. Os objetivos sempre devem ser definidos de maneira específica e mensurável. Então, como eu falei no último vídeo, o específico é aquele que detalha. Por exemplo, aumentar as vendas. É um objetivo geral. Agora eu quero aumentar em 7% a venda. É um objetivo específico. Só que eu também não posso querer, tem que ser mensurável. Eu não posso querer pegar um objetivo e falar, eu quero nesse mês, eu costumo vender, por exemplo, 100 celulares por mês. Esse mês eu quero vender 1000 celulares. É algo que não é mensurável, não é bem a realidade da empresa. Se fosse 200, 250, se faz um programa aí, dá certo, mas você está jogando ali uma porcentagem muito alta no aumento das vendas. Então, tem que ser mensurável, tem que ser algo a nosso alcance. E tem que ser específico. Olha, é 7% de venda. Tem que aumentar 7% de venda em celulares. Tem que fazer dessa forma. Então, são os objetivos específicos. Outro ponto da administração por objetivos é o tempo definido. Então, o prazo é definido para a realização dos objetivos. Então, você tem que colocar prazo. É muito simples eu falar que eu quero vender 100 celulares e não falo os meses. Não, pode ser daqui 1 mês, daqui 3 meses. O jeito que vier tá bom. Isso não acontece. Então, isso para a nossa vida e para a administração, a gente precisa colocar tempo. Então, por exemplo, todo mundo sonha em ter uma casa própria, ter um carro próprio. Se você não colocar prazo para isso, esse sonho só vai se estendendo. O que a gente precisa fazer? Eu quero comprar uma casa própria daqui até 10 anos. Daqui até 10 anos eu tenho que estar com a minha casa própria. Porque você se cobra. Se você deixa livre, não, eu quero durante a minha vida ter uma casa, aí é algo que pode acontecer daqui 1 ano ou daqui 30 anos, 40 anos. Então a gente precisa colocar tempo. Eu quero trocar de carro quando? Daqui 2 anos. Aí que é importante do 5W2H, a pergunta quando. Vocês se lembram disso? Então, o que? Então a gente tem que sempre fazer isso. A administração é isso. O que eu quero? Objetivo. Como eu vou atingir esse objetivo? É o planejamento. Quem vai participar? Quanto vai custar? Quando vai começar e terminar? Então, todo projeto, todo planejamento tem que ter começo, meio e fim. Feedback sobre desempenho. Feedback também é importantíssimo. Então, ao longo do período estabelecido para a realização dos objetivos, o desempenho da equipe é avaliado. Então, a cada fase do projeto, a equipe precisa de um feedback. O que é feedback? Retorno. É um retorno de informação. Por exemplo, eu estou dando aula para vocês agora e ao final da aula vocês vão me dar o feedback do que foi essa aula. Aí vocês vão falar o ponto positivo, o ponto negativo, o que precisa melhorar, o que está bom. Isso é feedback. Então nós temos também que saber dar feedback e saber acolher feedback.
para estar sempre melhorando. Agora nós entramos no processo de planejamento. Então, o processo de planejamento consiste em definir planos. Em essência, um plano contém objetivos e as formas de realizá-lo. Planejar um processo, os resultados são os planos. Então, processo agora é traçar planos para a gente alcançar os nossos objetivos. Então, o plano ele contém os objetivos e as formas de realizá-lo. Então, agora a gente vai traçar. É o como que eu falei para vocês do 5W2H. Então, o que eu quero? Aumentar as vendas. Como eu vou fazer isso? Através de um plano. Vai conter o meu objetivo, que é aumentar as vendas, e as formas que eu vou utilizar para aumentar as vendas. Então, aqui uma breve definição do que são os objetivos. Então, no início do processo de planejamento, encontra-se objetivos de primeiro nível, seriam os objetivos gerais. Muito frequentemente, o objetivo de primeiro nível é apresentado como objetivo geral e singular, que eu acabei de falar com vocês. Dependendo do nível hierárquico, do tipo de problema ou oportunidade, da disponibilidade de recursos e de outros fatores, o objetivo de primeiro nível pode ser apresentado das mais diferentes maneiras. Então, de certa forma, ele é bem vago. É o chefe chegar e falar, gente, temos uma semana para aumentar as vendas. Novo objetivo, aumentar as vendas em uma semana. Específico agora, o que você quer? Como você quer aumentar as vendas? Em todos os setores? Como você quer trabalhar? Aí você começa a criar, especificar. Definição dos meios de execução. Então, após definir os objetivos, definem-se os meios de execução. A definição dos meios de execução desdobra o objetivo inicial em objetivo de segundo e terceiro nível, e às vezes outros níveis inferiores. Aqui a gente começa a pegar os objetivos específicos, transformamos alguns em principais. O objetivo de qualquer nível é um meio para realizar o objetivo de nível superior. A escolha dos meios para realizar o objetivo de qualquer nível, especialmente quando há meios alternativos, chama-se estratégias. Então, 4 meios principais devem ser considerados no processo de definição de meios: políticas, procedimentos, atividades e recursos. Esses meios são tipos particulares de planos. Então, agora a gente vai estar, daqui a pouco a gente vai ver cada um deles, que a gente tem um processo de planejamento, então. Aqui acompanhando, nós temos agora forças internas e externas, objetivos principais. Então, o que interfere os objetivos principais? Forças internas e externas. Então, meu concorrente, o meu fornecedor, os meus funcionários, a minha administração. Resolveu tudo? Agora nós temos o objetivo principal. Meios de execução, meios de controle. Então, se divide em 2 tarefas. Então, meios de execução, objetivos secundários, políticas, atividades, procedimentos, quais recursos vou usar. Meios de controle. Então, nós temos produção de informação, temos que gerar informação, processamento da informação, decisão de controle, sistema de controle. Então, esse meio de controle aqui é para eu controlar essa execução. Então, eu controlo, eu gero informações, eu gero tudo que eu preciso para agora eu controlar os recursos e executar, realizar o objetivo. Então, aqui voltando, nós temos políticas. As políticas ou diretrizes têm por finalidade orientar o comportamento dos indivíduos e grupos ao longo do prazo. Então, você vai criar normas, regras, o que precisa acontecer, prazo. Depois, procedimentos. Procedimentos ou rotinas estabelecem precisamente o que deve ser feito em determinadas situações. Então, tem um procedimento para cada coisa. Estragou uma peça, vai resolver dessa forma. Atrasou um produto, um pedido, nós fazemos de outra coisa. Não pode parar, o que a gente faz? Então, a gente começa a criar procedimentos para que os funcionários não fiquem dependentes toda vez da alta cúpula. Então, toda vez que uma máquina estraga, tem que parar tudo e perguntar para o gerente o que fazer? Não, já tem um procedimento do que fazer. E os procedimentos são um conjunto de atividades padronizadas.
As atividades, elas envolvem o dispêndio de energia e recursos, certas atividades são padronizadas e interagem os procedimentos, outras atividades precisam ser definidas uma a uma. Então, as atividades é o que você vai fazer. Recursos, então você tem atividades, políticas, procedimentos, precisam de recursos para realização ou execução. Então, é mão de obra, matéria-prima, tecnologia, políticas, né? Tempo, espaço, instalações, pessoas, são os recursos que você vai usar para atingir os objetivos. Terceiro ponto. Então, nós temos aqui, só um minuto. Isso. Então, no terceiro ponto, nós temos a definição dos meios de controle. O que vamos fazer então? No final do processo de planejamento está a definição dos meios para verificar se os objetivos estão sendo realizados. A função de controle, examinada na última parte do livro, consiste em acompanhar a execução das atividades e o grau de realização dos objetivos. Então, para controlar, é preciso definir os meios de controle na fase de planejamento. Em essência, os meios de controle que é preciso definir são: então, sistema de produção de informação sobre andamento das atividades, forma de processamento, apresentação e destinação das informações, definição das decisões a serem tomadas na base nas informações. Então, você vai criar controles através de sistemas, procedimentos, tudo para controlar o processo, está sendo feito conforme deveria. Planos. Um plano é o resultado do processo de planejamento. Alguns planos são informais ou implícitos e não chega a ser registrado no papel. Em sua maioria, os planos das organizações precisam ser explicitados. Então, é formalizados, escritos. Que nem eu falei para vocês. Eu tenho um plano de ter minha casa própria. Quando? Daqui 10 anos eu preciso escrever isso. Eu preciso formalizar isso para mim. Porque senão eu não vou ter compromisso comigo mesmo. Nós fazemos planos muito de forma implícita, de boca, de pensamento, de desejo. E muitas vezes não acontece por causa disso. Então a gente fica frustrado. Então a gente tem que ter o quê? Foco, meta, explicitar, escrever, formalizar. Então, planos é o resultado do processo do seu planejamento. Então, um plano de ação. Tudo que você planeja, você escreve ali. Quem, o que, como, quando, quanto vai custar, qual o prazo, quando inicia, quando termina, quais os problemas podem vir a acontecer, quais as estratégias, tudo você relata no plano. Então, dentro do plano, nós temos agora permanência. O critério da permanência refere-se ao tipo de decisão que o plano prevê. Então, há os planos permanentes, que contêm as decisões programadas, e os planos singulares, que contêm as decisões para resolver problemas ou aproveitar oportunidades não programadas. Então, políticas, procedimentos, certo tipo de objetivos, como missões e o negócio, são planos permanentes. Então, a missão da empresa normalmente não se muda. O plano de negócio não se muda. As políticas da empresa normalmente não se mudam. Então, é algo permanente. Agora, o plano de atividades, cronograma de execução, de uma encomenda, de um orçamento, são singulares. Esses aí podem estar mudando com o tempo. 2. Alcance no tempo. Outra dimensão importante então dos planos é o alcance no tempo. As organizações costumam ter planos de curto, médio e longo prazo. E a definição de curto, médio e longo prazo varia de organização para organização. Então, isso aí é o alcance no tempo. É o meu projeto. Por exemplo, eu quero ser o número 1 em vendas no Goiás em 5 anos. É um plano de longo prazo. Em 10 anos, é longo prazo. Agora eu quero, por exemplo, criar uma equipe especializada de psicólogos aqui para trabalhar no RH da empresa. Período para fazer isso, 6 meses. É um plano de curto prazo. Eu quero fazer em 3 anos, eu quero reformar, trocar um maquinário, alguma coisa, é médio prazo. Então você estipula os prazos. Aqui nós temos agora tipos e exemplos de planos segundo o critério da permanência.
Então, forças internas e externas, sempre. O que nos motiva a criar os objetivos, muitas vezes, forças externas e internas. Você quer vender, então você precisa o quê? Motivar o pessoal interno. Você precisa trabalhar o pessoal, o ambiente externo, que é os seus fornecedores, conseguir um preço melhor, os seus concorrentes, você ser mais competitivo. Então, eles sempre vão influenciar os seus objetivos. Planos permanentes, então, políticas, procedimentos, missões e negócios, rotinas operacionais, estruturas organizacionais. Planos singulares, objetivos finitos, atividades temporais, planos de projeto, orçamento, cronograma. É algo mais fácil de mudar. Depois nós entramos no 3, abrangência do plano. Os planos são elaborados para abranger a organização toda ou parte isolada. Então isso aí é tranquilo. Ou o plano vai envolver toda a organização ou só algum setor. Frequência de revisão. Periodicamente, os planos devem ser revistos para se ajustar a novas circunstâncias. Formalidade é medida pela intensidade, explicação e documentação. Então, quanto mais documentado, mais formal é o plano. Agora, nós entramos nos níveis de planejamento. Então, no nível 1, planos estratégicos. É o processo de definir objetivos e formar formas de realizá-los. Então, aqui é lá onde eu falei para vocês na hierarquia. O topo, lá onde temos a parte estratégica, tática, operacional. Então, planos estratégicos é o estratégico, é a alta cúpula, é a administração. Eles vão fazer o que então? Definir objetivos e formas para ser realizados. 2, planos funcionais, é o tático. Então, são elaboradas para possibilitar a realização dos planos estratégicos. Então, o tático, ele vai organizar o estratégico. E o operacional vai realizar. Então, é o processo de definir atividades e recursos. Então, aqui no operacional ainda, como objetivo, de planejamento, você vai definir as atividades e recursos que vão ser feitas. Quem vai fazer? O operacional. Então, eles vão definir as atividades e recursos. Mas são eles que vão fazer. O tático vai fiscalizar e o estratégico vai acompanhar. Uma pausa para a gente refletir, então. Sem paixão, você não tem energia. Sem energia, você não tem nada. Então, fica aí a dica para nós. Hoje, então, o que nos move, o que nos motiva, quais são as nossas paixões, o que nos dá energia. Precisamos disso, tá bom? Então, a aula de hoje, ela finaliza aqui. Vocês não vão ter exercício hoje. E amanhã vocês vão ter uma série de atividades. Vão ser só atividades de fixação para a gente pegar mais o conteúdo. Acho que vai ter algum vídeo também. E a gente vai conversando pelo WhatsApp. Mas, a princípio é isso aí. Estudem todo esse conteúdo. Vou mandar o slide para vocês. E amanhã, sexta-feira, vocês ficam só com as atividades. Então, fiquem todos com Deus e até amanhã.